E agora uma das coisas que está muito em moda, e não é uma das coisas acho que mais difíceis aqui, que é como é que a gente vai recomendar para o paciente que ele é obeso. Porque obesidade é uma nova pandemia que a gente tem dados que mais da metade da população em 2035, 2050 vai ser com sobrepeso ou obesa. Temos muitas medicações que estão em desenvolvimento para tratamento de obesidade, mas são medicações que no momento são caras, não temos um acesso para todo mundo na população, e o que é o feijão com arroz, o que é o beabá precisa ser feito, precisa ser recomendado. Então, como que a gente consegue, acho que até o primeiro passo é até como é que a gente consegue motivacionar o paciente a fazer a perda de peso, e como que a gente consegue fazer essa orientação e o segmento dele com uma restrição de caloria, porque a gente fala para o paciente que não é difícil o raciocínio, né? É você gastar mais energia do que o que você consome, mas na prática isso é muito difícil. É muito difícil. E acho que o primeiro ponto é pensar que a obesidade é uma doença crônica, né? Ela vai ter que ser seguida e tratada o resto da vida, porque existem, né? Emagrece, engorda, a gente tem muito isso. E os efeitos sanfonas. Os efeitos. E hoje a gente tem muitas medicações disponíveis, né? E entender que a gente tem a orientação dietética, a gente tem o medicamento que a gente pode utilizar dependendo da indicação, e tudo isso se complementa. Primeiro passo, eu acho que é criar um vínculo com o paciente e estabelecer pequenas metas. Então, nós vamos perder 5% do peso. Quanto que é isso? São 6 quilos, são 10 quilos, não sei. 8 quilos. Então, a gente vai perder esse peso em X tempo. Então, colocar ali 6 quilos em 2 meses, um exemplo. Então é uma perda de peso lenta, uma perda de peso rápida, é uma perda de peso possível. Tem que ver o que o paciente consegue. E aí, existem inúmeras dietas, né? Eu vou fazer dieta cetogênica, eu vou fazer jejum intermitente, eu vou fazer... A dieta possível é aquela que o paciente segue. Não então, tem um benefício não de existe superioridade. uma receita de bolo. O jejum intermitente, ele funciona na restrição calórica, né? Tem vários estudos aí de jejum, é uma coisa meio polêmica até, mexe no metabolismo. Mas o que a gente vê é que cada vez mais se mostra que o jejum intermitente, ele funciona pela restrição calórica para quem segue, né? Porque também não adianta você fazer um jejum lá de 12 horas e ir lá pro fast food. Exato. Logo em seguida. Compensar as calorias, não vai dar certo. Então, geralmente, o que eu programo no consultório, né, junto com a nossa equipe lá, é o que o paciente consegue seguir e o que funciona para ele. Então, não adianta eu falar para ele comer 8 refeições por dia, 6, se ele sempre comeu 3. Tipo, às vezes o cara é hiperfágico, né? Ele come um pratão 1,5 kg na hora do almoço, 1 kg na hora da janta e só. E o outro é mais beliscador, e esse daí vai e assalta a geladeira. Então é difícil de recomendar, né? O cara que come 2 vezes ao dia, você vai botar pra comer 8 vezes? Acho que isso é mais difícil mesmo. Mas não tem, assim, né? Uma regra. Muitas vezes os pacientes que tomam medicamentos, né, para emagrecer, então, semaglutida, todos os remédios agora, né, os novos... Muitas vezes você orientar, sei lá, café da manhã, almoço e jantar funciona bem do que orientar lanches, porque o paciente não vai sentir tanta fome, né? O medicamento já vai fazer ele não ter fome. Então, geralmente funciona bem esse padrão. Ou muitas vezes o paciente fica muito tempo sem comer, então ele não toma café da manhã, ele almoça um pouco, aí chega à noite com muita fome. Aí aquele período que vai comer... o que tiver na geladeira inteira. Então, talvez orientar, precisa ter um lanchinho no meio da tarde. Então, é meio que individualizado. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Criar pequenas metas e individualizar a terapia. Não adianta eu tirar da gaveta uma dieta de 1.200 calorias, Perfeito. Entregar para a pessoa e falar, toma aqui, ó. É só seguir esse cardápio aqui e pronto. Porque, às vezes, não vai dar certo mesmo. E trazer o paciente como responsável pelo seu cuidado. Né? Então, acho que eu sempre gosto de ter pequenas metas. Vamos perder X quantidade de quilos, começar um exercício, então você não vai conseguir 150 minutos, 300 minutos por semana numa pessoa que nunca se exercitou. Mas a gente começar a fazer, estimular. E às vezes o paciente surpreende.
E aí também, quando ele começa a perder peso também, ele fica mais motivacionado, né? Facilita, Sim, né? com certeza. E o começo é sempre mais fácil depois do que mais pra frente, né? Em relação ainda da perda de peso, algumas pessoas também ficam... alguns pacientes também perguntam, por exemplo, se é o caso de... não vou comer nada à noite. Eles criminalizam o carboidrato. Não há... Não, assim, digamos que... Sempre a gente tem que individualizar, mas assim... você deixar de comer, pular uma refeição, que nem você comentou, isso acaba prejudicando que eventualmente ele pode compensar mais em outra. Carboidratos também são importantes também para o metabolismo, para energia também. Então, acho que perfeito o seu comentário de individualizar. Eu até ia comentar outra coisa, mas me fugiu agora, mas se eu lembrar eu falo. Mas não, assim, não é um crime não comer o carboidrato à noite, acho que tudo bem. Acho que é ok. Daria pra gente, por exemplo, trocar por uma proteína, uma coisa que dê um pouco mais de saciedade. Sim, uma proteína com uma salada, né, com legume, mas... Perfeito. E uma fruta com aveia, um iogurte, agora que tá calor, né, esses dias. Vocês estão bem calores, né? Bem calor. Mas assim, o mais importante acho que é sempre pensar em ter um consumo proteico adequado, porque a proteína, a fibra também vão te dar mais saciedade. Então, cada refeição a gente tem uma quantidade adequada de proteína, né? A depender, lógico, de cada paciente, mas em torno de 15, 20 gramas pelo menos. Especialmente num paciente idoso, é bem importante. 15, 20 gramas quilo por refeição. Por refeição. O mínimo, né? O mínimo, tá. Lógico que cada paciente vai ter... já dá mais. Mas é porque, por exemplo, se você pega uma população idosa, um paciente idoso, e você faz um inventário alimentar, muitas vezes ele come pouquíssima proteína. Uhum. Se você fizer um inventário seu, assim, do dia, muitas vezes você fala, nossa, faltou. Com certeza. Então, distribuir bem a proteína, também ajuda aí nessa saciedade e também na manutenção da massa muscular quando a gente perde peso, porque a gente quer perder gordura e não músculo, né? Perfeito. E aí, com certeza, também a atividade física, tendo mais músculo, um metabolismo basal mais alto, ajuda. Até uma dúvida, assim, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode até utilizar, como calorimetria, mas isso aí acho que fica mais pro nutricionista do que talvez pro clínico, por exemplo, né? Bioimpedância é uma coisa mais para fazer um acompanhamento. São outras ferramentas que acabam sendo úteis também, né? Mais para você do que talvez para um clínico, para um cardiologista. Mas você usa isso no consultório? Isso é uma ferramenta que te ajuda? Uso bastante. A bioimpedância ela é uma ferramenta bem interessante para usar no consultório. Existem outros métodos de avaliação de composição corporal também, né? O DEXA, a densitometria de corpo inteiro, que muita gente não conhece, mas para consultório é uma ferramenta muito interessante. A bioimpedância hoje em dia ela é prática, você tem ali, né, no consultório, fácil de fazer. E outras ferramentas que a gente tem, você falou da calorimetria, é uma ferramenta bem legal para você estimar ali, para você ver gasto energético basal e tal, mas ela é muito pouco disponível, né? Hoje em dia você tem que pedir o exame e tal, mas essas máquinas mais novas de bioimpedância, com 8 canais, né, elas são já conseguem ajudar bastante nessa avaliação da composição corporal. E hoje em dia a gente fala muito em quantidade de músculo e qualidade de músculo, né? Às vezes você pega um paciente obeso, vai avaliar a massa muscular, é muito baixa, abaixo, né, do preconizado, ou o paciente tem uma obesidade sarcopênica, e isso também atrapalha o controle das doenças metabólicas, elas estão ali interligadas, né? A obesidade pode levar à sarcopenia e essa alteração metabólica também tem aí um efeito negativo no diabetes, nas doenças cardiovasculares, em doenças renais, enfim. E a gente, com o aumento da obesidade, a gente cada vez mais fala muito da obesidade sarcopênica.